Então eu escolhi um tema assim que todos nós temos. Deus, quando nos criou, Ele depositou em nós a sementinha da fé. O que é fé? Talvez cada um de nós pense da fé de uma forma, né? Mas a fé é algo assim que você acredita piamente que você vai realizar, que você põe toda a sua certeza, que você deposita todas as suas energias ali para que aquilo vai se concretizar. Essa é a visão do apóstolo Paulo mediante o Espiritismo, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje do capítulo 19, a fé divina e a fé humana. Então nós vamos ler um trechinho, assim como era em casa, né, Ana? Nós vamos ler um trechinho e fazer alguns comentários do que o Evangelho quer nos passar nessa lição, tá bom? A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem de suas imensas capacidades, cujo germen foi nele depositado, a princípio adormecido, e que ele cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa. Nesse trecho, o Evangelho nos diz assim, né? Quando nós chegamos, que nós reencarnamos, a fé ela está em nós adormecida, porque ainda estamos em estado infantil, né? Num corpo infantil. E à medida que nós vamos crescendo, aprendendo, nós vamos desenvolvendo a fé. E o que é necessário para desenvolver a fé? As provas, não é? Se não houvessem as provas, como que nós viveríamos? Todo mundo muito bem, todo mundo sorrindo, mas todo mundo longe de Deus, não é? A vida seria mil maravilhas, né? A um modo simbólico, né? De maravilhas, mas nós estaríamos longe do Pai. E nós com isso nos envolveríamos muito com o quê? Com o mundo material. Isso nos afastaria do mundo espiritual, da essência espiritual. Por quê? Porque nós somos espíritos, revestidos hoje num corpo material, num corpo carnal. Mas não nos esqueçamos nunca que somos espíritos, essência espiritual. Então, se não houvessem as provas, porque quando estamos passando por uma provação, qual a primeira coisa que a gente fala? Ai, meu Deus, não é? Então, a prova, a dificuldade, o desafio, nos aproxima de Deus. Faz com que nós diminuamos, né, de tamanho, porque muitas vezes nos engrandecemos, nós somos, fazemos e acontecemos, não é? Quando estamos envolvidos com o mundo material. Mas quando algo dá errado, nós diminuímos, nos curvamos, nos tornamos humildes e pedimos ajuda divina, não é? É assim que Deus nos vê, como a essência dele humilde e amorosa, e não engrandecidos, orgulhosos e vaidosos, envolvidos no mundo da matéria. Tá? Então vamos prosseguir. Até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, porque o Cristo revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião. O Cristo que realizou milagres verdadeiros mostrou, por esses mesmos milagres, o quanto pode o homem
que tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer, a certeza de que essa vontade pode realizar. O Cristo. Aqui fala a religião do Cristo. Seria os cristãos, né? Todos aqueles que acreditam. Aí nós todos já estudamos, através do Evangelho, através da Bíblia, os milagres que Jesus fez quando Ele esteve aqui. Mas quando nós adentramos profundamente no estudo do Espiritismo, nós vemos que os milagres, isso nós vamos comentar aqui também na leitura, tem os milagres que o Cristo fazia, todos nós podemos fazer. E a gente se pergunta, como? Né? Ele é o Cristo, um espírito de imensa sabedoria, mas ele acreditava em tudo que ele fazia sem titubear no momento da fé. E nós, quando estamos diante de uma dificuldade, o que a gente faz? A gente duvida, né? Quantas vezes a gente duvida, será que vai dar certo? Eu mesmo posso dizer que sou testemunha de mim mesmo dizer isso. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ele não falava isso. Ele ia com a certeza de que ele ia fazer. Então, por que aconteciam os milagres? Porque Jesus liberava dele grandes energias, que seria o magnetismo, do qual as pessoas diziam que eram curadas por ele, né? Nós temos esse magnetismo. É que nós ainda não aprendemos a usar. Por quê? Mais uma vez, porque nos envolvemos 99% da nossa vida com a vida material. E Jesus se envolvia 100% com a vida espiritual. A diferença é grande, mas todos nós podemos ser um Cristo ainda, né? Depende de cada um de nós. Porque Jesus, ele não foi um espírito que Deus criou assim, num piscar de olhos, prontinho como guia e modelo para a humanidade. Jesus teve muitas e muitas e muitas encarnações. Jesus foi um homem assim como nós. Só que ele conseguiu se desprender dos bens terrenos, dos defeitos, vamos dizer assim, de quando nós estamos aqui encarnados. Ele conseguiu se desprender de tudo isso, então ele evoluiu mais rápido, tá? E assim estamos nós no caminho, tá? Então um dia nós podemos ter a mesma sabedoria que Jesus teve, basta aplicarmos em cima daquele conhecimento que adquirimos, ok? Então vamos lá, olha. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então? Mas hoje, em grande parte, se explicam e se compreendem completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? Nesse trecho, ele quer dizer assim, olha, esse espírito que nos passou a mensagem. Qual é a lei que não falha? E não é lei de religião, é lei universal. Plantio e colheita, não é? O plantio é livre, a semeadura é obrigatória, lei de ação e reação, tem vários nomes esta lei, né? Então, tudo que nós fazemos de bem, nós vamos receber o bem de volta. O que nós fazemos de mal, nós vamos receber o mal de volta. Então, quando acontece algo na nossa vida que nós denominamos milagre, nós fomos merecedores de receber aquilo. Então, o universo trabalhou com magnetismo para que nós pudéssemos conseguir aquilo que nós estávamos empenhados em conquistar. E nós falamos que é um milagre, né? E quem realizou esse milagre? Chegamos à conclusão que fomos nós, né? Nós plantamos e nós colhemos. Na época em que Jesus esteve no planeta Terra, a evolução espiritual ainda era bem menor.
Então isso era chamado de milagre, porque o conhecimento era mínimo, né? Nós temos isso ainda hoje. E quando nós estamos dizendo isso, nós estamos... não queria que ninguém pensasse que eu estou menosprezando Jesus, dizendo que Ele não faz milagre, né? Isso vai dar visão ainda de cada um. Mas a doutrina espírita nos explica que, se formos merecedores, receberemos, mas de acordo com o plantio que nós fizemos. Então, o nosso passado vai refletir no nosso futuro. E aí o milagre vai acontecer, né? Então, se nós fizermos o bem, no momento em que nós estamos ali, no momento de aflição, no momento de angústia, que nós estamos necessitando que algo aconteça para salvar a nossa vida, vamos dizer assim, aquilo vai acontecer. Por quê? Porque nós somos merecedores e a energia do universo trabalhou em nosso favor. E aí nós conseguimos receber aquilo que queríamos. Vamos continuar. A fé humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes de futuro. O homem de muita inteligência, o gênio que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir a sua meta, e essa certeza lhe dá uma imensa força. Olha, nesse trecho, a gente pode até concluir que, mesmo um homem, vamos dizer assim, os homens da ciência, os grandes cientistas, muitas vezes eles são afastados da sua parte espiritual, né? Eles acreditam em tudo aquilo que a ciência prova, mas quando eles vão desenvolver uma composição química para se realizar alguma coisa, eles colocam ali todas as suas energias, tendo a certeza que aquilo vai acontecer. Ele está praticando a fé, mesmo que talvez diga que não a tenha, mas ele está praticando a fé ali e ele consegue realizar aquilo, né? E nós também somos assim. Ou não? Às vezes não, né? Como eu falei no começo, quantas vezes nós duvidamos da nossa própria capacidade, né? A gente vai fazer alguma coisa e o medo vem à frente da fé, domina nossos sentimentos. E às vezes nós não conseguimos. E aí o que a gente fala? Em que frase a gente se apoia? Entrego nas mãos de Deus. Seja o que Deus quiser. Isso é uma frase assim que é válida? Mas nós estamos num mundo material e se nós quisermos que algo se realize, eu tenho que ir lá, depositar as minhas energias, colocar as minhas mãos para que aquilo aconteça. Fazer algo para que aquilo aconteça. Reforçar nas minhas orações, claro, sempre indispensável. Mas eu tenho que ir lá e fazer a minha parte. Porque senão não vai acontecer. Só eu dizer, eu vou entregar nas mãos de Deus. Deus vai fazer tudo por nós? Não vai, gente. Porque é merecimento. Se nós não formos merecedores do que estamos buscando, o milagre não vai acontecer, porque o santo não está fazendo nada. Não é assim? Né? Então, às vezes é difícil para a gente entender isso, né? E como estamos habituados em falar, a gente fala, seja o que Deus quiser, eu entrego nas mãos de Deus. Né? Ele vai fazer a parte dele, sem dúvida, mas a nossa também tem que ser feita, não é? E já finalizando, o homem de bem, acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações. Tira de sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí então se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé,
não há tendências más que não possam ser vencidas. De quem é as tendências más? É nossa, né? Deus não tem nenhuma tendência má, né? Deus é puro amor. As tendências somos nossas, então nós devemos nos vencer. O ser mais difícil de ser transformado não é aquele que está do nosso lado, que está na nossa frente ou que está atrás. Somos nós. Esse é o ser mais difícil de ser transformado, não é? Porque nós nos envolvemos com vícios e a mudança, ela requer sacrifícios. E muitos de nós, assim, nós não queremos sacrifício, né? Nós estamos numa zona de conforto e é difícil sair dessa zona de conforto. Então, quando não acontece, às vezes o que a gente quer e a gente também não se empenhou, é porque não era para acontecer, é porque era para ser assim. Então, a gente prefere se apoiar nisso, né? Que nos conforta, nos consola, né? Essa frase assim, né? Então, mais uma vez, nós precisamos nos movimentar, né? Nos envolver com a energia universal, com a energia que Deus põe no planeta para dar vida para tudo isso daqui. A gente precisa se envolver com ela para fazer acontecer, né? E no último parágrafo diz: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. O que é o magnetismo? O magnetismo é a nossa energia empenhada. Quando vocês fazem tratamento na sala de baixo, aqui, onde tem as macas, é aplicado em nós o magnetismo humano. O que é o magnetismo? É a vontade daquele médium que está lá de ajudar, de doar a energia dele, de fazer com que aquela pessoa que está ali deitada receba ali todas as energias para que ela se melhore, para que ela diminua suas dores, para que ela tenha ânimo para lutar e vencer as dificuldades dela. Isso é o magnetismo. Isso Jesus tinha em excelência e abundância. Nós também temos. É só a gente começar a pôr em prática, né? Aí ele diz assim, eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo e se quisessem, por sua vontade, a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que, até agora, chamamos de prodígio, e que não passam de um desenvolvimento de dons e capacidades humanas. Então, quando nós unimos a fé humana, que é a vontade de fazer e acontecer, mas a fé divina, quando nós aprendermos a unir as duas, nós seremos felizes, né? Porque venceremos com isso todos os obstáculos que nós mesmos colocamos no nosso caminho, que é o medo, que é o orgulho, que é a vaidade, né? E quando nós vencermos, nós vamos conseguir colocar em prática a humildade. Tá bom? Então, quem quiser ler esta lição em casa, é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Então, quem quiser acompanhar é a fé divina e a fé humana, que ler em casa para entender um pouquinho mais, tá bom? Então, agora nós vamos exercitar um pouquinho dessa fé, tá bom? Então, eu vou pedir a todos vocês agora que se sentem numa posição como se nós estivéssemos agora, nós vamos falar com Deus. E cada um de nós vai elevar o seu pensamento. Pois neste exato momento, nós estamos em companhias que o Mestre Jesus nos enviou. Que nossa Mãe Maria, assim como nós pedimos no início, na vibração, na abertura, nossa Mãe Maria também
nos envia nesta noite as suas mensageiras da paz. E nesse momento agora nós vamos focar o nosso pensamento naquilo que nós estamos buscando. Mas o buscar numa essência espiritual, pedindo apenas o que vai fazer bem à nossa alma, ao nosso espírito, buscando pela paz, buscando pela luz do ambiente a nos envolver, a nos trazer equilíbrio, para que possamos dominar os nossos instintos. Equilíbrio que possam fazer com que as nossas virtudes falem sempre mais alto. O alimento espiritual da vida. E estas células para que o nosso corpo reaja saudável. Este magnetismo trabalha em nossos órgãos vitais, a respiração, o batimento cardíaco, a digestão. Todos os nossos órgãos vitais estão sendo banhados por essa luz. É o magnetismo de Jesus presente. E nós nos unimos ao magnetismo dele e vamos realizando os milagres em nós, pois somos deuses, assim Jesus disse. Então nós vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade de exercitarmos por 1 minuto a fé que nos aproxima de Deus.